sábado, para as pessoas que estão com dificuldades econômicas, é dos piores dias. Mas o programa das Conquistas Financeiras vem ao ar mais uma vez para trazer a você motivação, ânimo e direção. Por quê? Porque a vida, ela realmente, muitas das vezes, é injusta. Enfrentamos problemas e situações que tendem a nos desestabilizar, a nos enfraquecer, entristecer e até mesmo, muitas das vezes, a se revoltar contra aqueles que estão à nossa volta, contra o governo, contra esse, contra aquele, mas depois a gente acaba que não resolve a situação. E o programa das Conquistas Financeiras, ele tem levado as pessoas a canalizar a sua força nos objetivos, nos sonhos, nos projetos e buscar ignorar, não dar mais importância que os problemas têm. Na verdade, eles não têm importância nenhuma. E é por isso que você deve concentrar as suas energias naquilo que lhe vai trazer resultados. E eu estou aqui para mostrar para si uma forma de você mudar a sua história. Eu estive pessoalmente nas Salinas e antes de mostrar pessoas que estavam em dificuldades extremas prosperando, eu quero que você acompanhe esse vídeo. Vamos ouvir. Muitas pessoas estão precisando de uma oportunidade para vencer. E nesta segunda-feira a oportunidade será dada a todos. E essa pessoa, você não pode perder essa oportunidade. Você que se encontra endividado, com a vida financeira amarrada, bloqueada, endividada, seja qual for a sua situação, nessa segunda-feira, assim como Davi venceu no Vale de Sal, você também tem uma oportunidade de vencer nesse Vale de Sal. E esta segunda-feira, Marcos, nós vamos estar assolando os inimigos, porque este Vale de Sal, ele representa justamente isso, a assolação sobre os inimigos, sobre os problemas que esta pessoa está enfrentando, porque não são poucos os problemas que a crise tem trazido, e talvez essa pessoa já tentou de tudo, ela trabalha, ela se esforça, ela luta, mas a coisa não tem andado. E eu tenho certeza que por mais que sejam muitos os problemas, não chegam a 18 mil. Deus é o Deus que operou no passado, é o Deus que opera hoje, é o mesmo. Davi venceu 18 mil inimigos. De repente o problema dessa pessoa é 1, 2, 3, 4, 5, por mais que de repente esse problema tenha prevalecido durante anos, mas com certeza ela vai vencer, porque ali no Vale do Sal, como Davi venceu os 18 mil, está provado de que não existe nada difícil para Deus. O que é difícil é ela se levantar, ela realmente dar um basta nisso. E é por isso que nós estamos aqui. Que você venha agora, neste momento, tomar essa decisão que pode ser difícil. Pode contrariar a tua família, pode contrariar todas as pessoas que você conhece, mas o que corre risco é a sua felicidade financeira. Eu quero dizer para você que, de repente, a energia que lhe tem acompanhado é uma energia negativa. Quando você pisar o seu pé neste Vale de Sal, nesta segunda-feira, você vai ser livre dessas energias negativas que têm prendido a sua vida. Que não permite você dar passos para frente, progredir. Você que está me acompanhando e você tem dado passos para trás, você tem perdido, você não consegue manter uma estabilidade, você contraiu dívidas, você está desesperado, você precisa trazer o sustento, você precisa recuperar o que perdeu, pagar as dívidas que estão em atraso, você precisa de uma porta de trabalho e de repente tudo para você se fechou. Quero dizer para si que depois que você pisar neste Vale de Sal, nesta segunda-feira, ainda que haja uma só oportunidade, Deus fará com que seja sua. Ainda que você precise de uma porta aberta, de uma pessoa certa no teu caminho, porque só tem aparecido pessoas erradas, a sua sorte vai ser boa, Deus ele vai abrir as portas e você vai poder mudar a sua realidade. Não importa quantos são os seus problemas, se você receber este poder, esta energia positiva que vamos passar no Vale do Sal, você vai vencer tudo aquilo que tem vindo contra si. Segunda-feira, nos encontramos. Você vai passar neste Vale do Sal e com certeza você vai mudar a sua situação, porque como foi mencionado,
o que é negativo, o que são problemas, ficará ultrapassado. Este saco de sal que eu tenho aqui, ele foi buscado exatamente lá nas Salinas, onde eu estive pessoalmente. É um sal virgem que eu estarei usando nesta próxima segunda-feira na sede internacional do Centro de Ajuda, e eu tenho certeza que você vai prevalecer contra tudo aquilo que tem vindo para desmotivar você. Nós vamos acompanhar alguns relatos, na verdade 3 relatos de pessoas que, participando das conquistas financeiras, elas viram resultados positivos num curto espaço de tempo. Veja só. Vanessa, o que aconteceu? Então, pastora, minha mãe teve conhecimento de uma dívida de uma casa que ela recebeu por herança. Era uma casa de família que já estava em ruína, só que ela, ao descobrir aquela dívida, não é? Ela disse assim, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Então nós tentámos, porque assim, as finanças estavam a dizer que ela nem podia já vender e o valor não podia ser pago assim revezado, tinha que ser todo o dinheiro. E nós começámos então a agir, assim, não, o que é que vamos fazer? Só que o pastor tinha desafiado, assim, você crê que vai dar testemunho? Eu disse, eu creio que vou dar testemunho. E lancei-me. Eu disse, olha, meu Deus, eu não sei como é que vai acontecer, mas vai acontecer. Então começámos a ver com familiares, os meus familiares, tios, primos, começaram a ver se conseguiam... Aquilo tinha que se desenrolar em quanto tempo? Uma semana. Para encontrar o cliente e para efetuar a venda, uma semana? Uma semana. Nós tínhamos descoberto numa semana, já no final da semana, ou seja, tínhamos a próxima para resolver tudo. E eles já diziam, pronto, vai ser, vamos tirar a casa e pronto, porque não havia hipótese. Mas o que é que aconteceu? Nós começámos a ver então entre as famílias a ver o que é que se podia fazer, se juntasse dinheiro para pagar. E o que é que aconteceu? Não tinha. E a gente, não interessa, nós vamos conseguir, vamos para a frente. Até que então, lá na conversa, surgiu uma vizinha que nós sugerimos então a proposta para venda e ela aceitou. As finanças diziam que só se podia fazer escritura daqui a um mês. Impossível, tinha que ser agora. Então o que é que aconteceu? Começámos a agilizar e conseguiu-se marcar a escritura para sexta-feira. Mas era aqui, como é que as pessoas viriam de Tomar para Lisboa? Então, outra vez, eles propuseram-se, não sei como, mas eles vieram, fez-se a escritura. Ainda faltava um papel que eles tinha que ser apresentado naquele momento, foi depois e aceitaram. O valor da dívida era um valor, foi vendido por um valor inferior, a dívida era 16 mil, assim, qualquer coisa. Eles ainda aceitaram vender por 14 mil. Entretanto, a minha mãe, que tinha que dar o valor antes de ser vendida à casa, eles aceitaram como venda, a dívida foi saldada, está limpo o nome, as pessoas de quarta para sexta resolvemos a situação e até o papel que eles queriam que fosse apresentado na realização da venda não tínhamos, mas aceitaram depois e está tudo resolvido. Quer dizer, a fé abriu as portas que aparentemente era impossível de serem abertas. Era impossível, mas assim que o pastor disse, você crê que na semana que vem você ter o seu testemunho? Eu disse, eu creio, não sei como, mas eu vou dar o meu testemunho. Que bom, Deus abriu a porta, parabéns. Vai em frente. Se é daquelas pessoas que acha que o sucesso só acontece aos outros, é porque não conhece as conquistas financeiras. Uma palestra motivacional gratuita que espalha sucesso por todo o mundo. Milhares de pessoas já foram beneficiadas e você pode ser o próximo. Aprenda a superar obstáculos, a motivar-se e a motivar quem o rodeia. Aprenda sobre negócios ou progresso na carreira profissional. Tudo isto e muito mais, às segundas-feiras, ao longo de todo o dia, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Saiba mais em centrodeajuda.pt ou através da linha Amigo 24 horas 218 368 008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Dona Mafalda, quais foram os resultados das conquistas financeiras? O resultado foi que na semana passada, do propósito que o pastor fez, eu tinha o dinheiro para receber, tinha que receber no dia 17, antes de eu receber, recebi o valor muito mais daquilo que eu estava à espera. E depois, era para receber só no dia 17, e nessa semana já tenho o dinheiro, depois já concluí o propósito que eu fiz. Agora uma coisa, interiormente as conquistas financeiras têm te ajudado a vencer, a estar melhor? Tem. O que mudou em você? Mudou muita coisa. Mudou a maneira de ver as coisas, a maneira de pensar, a maneira de agir. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, porque eu, quando quero uma coisa, batalho mesmo para conseguir. Mas com a conquista financeira, ajudou-me muito
mesmo. É visão, é entendimento, tem muita... Que bom, fico feliz. Vai em frente, Deus é contigo. Como é o seu nome? Andresa. E qual foi o resultado? Pastor, eu tenho uma loja de arranjos e um dia ia sair da igreja e disse para a minha filha, arranjos, só arranjos? Eu não quero só arranjos, eu quero peças novas. É tanta peça nova a entrar que eu tenho que pedir a Deus que me dê mãos para fazer aquilo tudo. A senhora costura? Sim. Faz boas peças? Faço Tudo que eu pedi? tudo. Então, quando você tiver uma festa, já sabe a quem contactar. Como é o seu nome mesmo? Andresa Batista. Andresa, dona Andresa, costureira. Faço tudo, cortinados, roupa, até roupa de homem eu já fiz. Ah, é? É verdade. Eu tenho uns arranjos, mas não vou dar para a senhora então não. A senhora não está aceitando. A senhora só quer peças novas, né? Não, eu fazia peças novas. Amém. Dê um aplauso para o nosso Deus. Tá ligado? As portas foram abertas. Hein? Todos nós gostamos de pessoas interessadas, motivadas, animadas. Será que você tem sido uma pessoa enérgica, uma pessoa decidida a fazer o melhor de si? Seja no trabalho, em casa, como marido, como esposa. Porque quando a pessoa é interessada, certamente ela vai além da expectativa. Ela busca surpreender. Quem são os milionários de hoje? As pessoas que marcaram a diferença quando não tinham os seus milhões, quando não tinham uma posição de destaque. E por vezes as nossas energias, a nossa boa disposição, ela é totalmente sugada, porque tudo à nossa volta tende a nos levar para baixo. Mas as conquistas financeiras têm ajudado e é sucesso absoluto justamente porque levam as pessoas a banalizar, ignorar, desprezar os problemas e as situações constrangedoras do cotidiano e levam as pessoas a se superar. Porque nós investimos em você, acreditamos em você como ninguém. Eu quero que você assista essa imagem. Veja só. Tá vendo aí? Muito bem. Essa imagem, ela revela duas coisas. Mas o que eu quero falar é do que é positivo. Essa imagem que você está vendo agora, de repente você está chocada, está chocado. Tudo bem. Você pode estar chocado, você pode estar chocada. Mas tem uma coisa muito positiva nessa imagem. Essa mãe, olha só como é que a criança está gordinha, tá vendo? Olha só, essa mãe, ela não deu desculpa. Ela não quis saber se ia ser difícil, se ia ser pesado, se ela ia ter que se esforçar muito ou pouco. Você veja que quando a pessoa quer, ela não dá desculpa. É claro, é o instinto materno, mas dentro de você tem que haver esse instinto de vencedor e não aceitar ficar para trás, ter as suas necessidades por suprir. E as conquistas financeiras têm levado as pessoas a não dar desculpa, a não buscar, sabe, culpar ninguém pelos fracassos, mas a buscar uma solução, a dar a volta por cima. É claro, essa imagem também revela que não é o facto de trabalhar forçosamente que nos vai fazer vencer. Temos que usar a capacidade intelectual. E, claro, aceitar desafios, por mais que sejam grandes, para você se superar. Tudo bem, mas não é isso que eu quero focar. O que eu quero focar é o seguinte, essa mãe não deu desculpa. Com certeza ela teria mais do que desculpas, mas ela não pode dar desculpa. Veja como é que a criança está gordinha. Com toda a dificuldade, com toda a miséria, com todos os problemas, você veja que tem algo positivo na atitude dela, porque permite ela dar de comer para o filho. É claro, há toda uma envolvência de várias coisas que poderíamos falar, mas nós temos que olhar aquilo que é positivo. Seja positivo, acredite, lute. As suas dificuldades são grandes, mas com certeza você pode dar a volta por cima. Você pode continuar tentando, você pode continuar se esforçando, porque é isso que Deus espera para poder mudar a sua história. De repente, a sua fonte de ideias, de energias, a sua fonte de inspirações, ela está se secando. E nesta segunda-feira, nas conquistas financeiras, você vai vir renovar as suas forças, para que não mais haja desculpa nas suas palavras, mas para que haja, sim, convicção, força, alegria, porque com certeza você que vai estar nas conquistas financeiras vai ver uma diferença enormíssima ao passar por esse Vale do Sal. Nós vamos acompanhar o resultado extraordinário que aconteceu na vida de um jovem vencedor. Veja só. Como é o nome do senhor? Antônio. Conta pra gente qual foi o resultado. O resultado foi assim, pastor. Quando eu cheguei na igreja, cheguei fracassado. Mal. Toda gente chega mal.
usava droga, endividado, numa sociedade falida, enfim. Cheguei na igreja, ouvia o que o pastor falava e passei a colocar aquilo em prática. Saí daquela sociedade falida, comecei a trabalhar de empregado e surgiu uma oportunidade de vir para Portugal. E aqui eu procurei a igreja e fui. Vinha nos congressos financeiros, trabalhei de empregado, fui humilhado e tal. E comecei lá de baixo e cheguei a gerente. A gerente, frequentei o congresso financeiro durante 5 anos. E saí de um trabalho, fui para outro, e naquele trabalho eu cheguei a gerente. Aquela firma faliu. Fechou as portas. Aí, aquela senhora que era dona daquela empresa, fui lá para alugar aquela empresa, para me trabalhar aquele espaço, ela não quis nem me receber. Aí eu recebi um telefonema de uma amiga minha que frequentava o restaurante, perguntou o que estava passando. Eu falei, se está passando isso, fechou e falou. Ela falou, se você quiser, você me chamou para uma sociedade. Vou fazer com ela. Eu peguei e entrei na sociedade, mas só com a condição de eu ser o responsável pela empresa. Aí entrei com ela de sociedade, abri aquela empresa, trabalhei com ela 5 meses, comprei a parte dela. Onde eu era empregado, hoje eu sou patrão. Hoje estou bem, abri no meio de uma crise, e as pessoas falaram, você é maluco, abrir um negócio no meio de uma crise dessa. Não, acreditei, coloquei a minha vida no altar, hoje eu tenho paz dentro de mim, hoje eu tenho um negócio estabilizado, tenho 10 empregados. Quando eu era empregado, ganhava 1.000 euros, hoje eu entrego 1.000 euros de dízimo. E hoje eu estou no top. Você atribui isso ao sacrifício? Sacrifício aqui no altar, divinas reuniões e sacrifício lá fora. Lá fora você tem que fazer sacrifício. Sacrifício no altar, 5 anos vindo no congresso financeiro, sacrifício divino no congresso, e no final o quê? Sacrifício aonde? Lá fora. Quem entende? Você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado que lá fora você vai enfrentar o mal. E o mal vem com toda a força para cima de você. Se você é empregado, se você é trabalhador, se você é patrão, você tem que ser forte. Forte para falar com você que você é forte. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei andando numa bicicleta velha. Roubaram a minha bicicleta. E eu falei com o pastor. Ele falou assim, continua firme, que você vai andar num bom carro. E eu prevaleci. Hoje, eu ando de Mercedes. Ele deixou de estar humilhado, envergonhado, e mesmo muitos o desprezando por ser essa pessoa simples que ele é, porém capaz, dinâmico, vencedor, de atitude, de decisão, ele não só deixou de estar desempregado, mas passou a ter a própria empresa, o próprio negócio. Portugal é o 2º país com maior índice de desemprego. E nós temos visto pessoas, e não são só trabalhadores, não, há empresários que para manter as despesas mínimas pagas, eles mesmos não ganham nada. Eles estão pagando para trabalhar, os funcionários estão melhor do que eles. E talvez você seja um deles. E há pessoas que estão no desemprego ou estão com instabilidade econômica e não conseguem sequer colocar as despesas básicas em dia. E para comer, muitas das vezes, tem que deixar de pagar muitas coisas, deixar cortar a luz, a água. Sim, são casos extremos. De repente não seja o seu caso, mas há dentro de você uma humilhação, há dentro de você uma vergonha, uma revolta contra isso. Então eu quero que você acredite que também você pode mudar a sua história. Você vai escrever num pedaço de papel os problemas econômicos. Nós vamos fazer o Vale do Sal. Eu peço para colocar mais uma vez as imagens de quando nós estivemos nas salinas, onde é extraído o sal. E esse sal nós iremos utilizar nesta segunda-feira nas conquistas financeiras. Pelas 20 horas na sede internacional do Centro de Ajuda, você vai poder estar conosco na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36. Para mais informações, você pode ligar para a linha Amigo 24 horas. Nós vamos a mais resultados. Em instantes voltaremos. Qual o nome do senhor? Domingos Carvalho. Seu Domingos, o que aconteceu? Eu estou aqui há 4 meses. Porque há 9 anos um cliente que eu tinha de 15 anos me levou 1 milhão de euros. Um cliente que o senhor tinha 15 anos levou 1 milhão de euros. Defraudou o senhor. Exato. E portanto nessa altura desmoronou a empresa que eu tive, inclusivamente os meus filhos, portanto trabalhavam comigo, tivemos que partir para vidas diferentes.
E há 4 meses que vim cá tentar, porque oportunidades apareciam, mas por isto ou por aquilo, alguma coisa não dava e as coisas acabavam por falhar. E há 4 meses que vim cá e nestes último mês e meio foram-me surgindo algumas possibilidades, de uma delas constituir uma empresa com um grande empresário em Espanha, que está a começar a trabalhar e está a trabalhar bem, e cá com outro empresário numa área comercial a desenvolver outro trabalho, e em que as encomendas ultimamente têm aparecido, e na última semana vieram 40.000 euros de encomendas para poder executar. E, portanto, as coisas estão a seguir o bom caminho neste momento. Quer dizer, o senhor, posso dizer que foi apunhalado pelas costas. Perdi tudo. Né? Perdeu tudo. Assim o senhor chegou aqui na palestra. Exatamente, eu perdi tudo há 9 anos. Mas o senhor não se vendeu, não se rendeu. Não, mas, né? mas cheguei muitas vezes à conclusão de que tudo aquilo que eu sabia desaprendi, porque nada dava certo. Antes, em tudo que eu mexia dava dinheiro, e depois passou a dar prejuízo. Porquê? Não sei. O senhor percebeu que havia algo errado na vida do senhor? Provavelmente sim. Fiz como muita gente que aqui anda, corri tudo. Bruxas. E não resolveu nada? Não resolvi nada. Gastou foi dinheiro e tempo? Exatamente. Portanto, depois de chegar aqui, graças a uma pessoa que vem cá, que lhe convidou. Exatamente. E, portanto, as coisas começaram a fluir. Felizmente estão no bom caminho. E fechou agora vendas de 40.000 euros? Sim, sim, sim. Está indo para frente? Seguramente. Olha para mim, o senhor vai ter muito mais do que o senhor tinha antes. Tá certo? Estou a contar comigo. Eu tenho certeza disso. Olha aí que bacana, olha que legal. Eu tenho aqui o Sérgio, ele que também teve a sua vida transformada pelo poder de Deus e vai nos contar esta transformação. Como aconteceu este milagre? Sérgio, muito bom dia. Bom dia, pastor. Como é que estava a sua vida antes de chegar ao centro de ajuda? Antes de entrar ao centro de ajuda, pastor, eu sempre fui empresário. Desde os meus 21 anos, sempre fui empresário. Sempre teve empresas. Raramente eu trabalhava por conta do patrão. E eu tinha tudo. E eu em 6 meses perdi restaurante, empresas que estão em Sevilha, casa própria, carros que eu tenho, perdi tudo. Cheguei até ao ponto de chegar a ver da rua por empréstimo de uma carrinha que alguém me emprestou. Vi na rua 9 meses. Eu sei o que está a passar. Uma noite, chegar à madrugada, aparecia um congelador a carrinho. Teve 9 meses nessa situação. Casamento estragado, completamente estragado. Quer dizer, a vida toda com problemas. Não tinha uma área da sua vida que não tinha problema? Não tinha. Eu era viciado em bebida, viciado em tabaco, também fumava droga, andava muito em noiteadas, tinha vício de prostituição, andava muito, era quase todas as noites nas discotecas, e foi assim que eu cheguei ao centro de ajuda. E o que passava pela sua cabeça, Sérgio? Em meio a tantos problemas, você olhava para o futuro, o que você considerava? O que você achava? Quais pensamentos? Como eu tinha perdido tudo, isso tudo aconteceu depois de perder tudo. Sempre teve uma família constituída, e depois de perder tudo, eu perdi o chão dos meus pais. Bom, pensava que já não tinha mais futuro, pensava que a minha vida já tinha mesmo acabado. E eu até pensava que eu estava a viver já os últimos anos da minha vida. O fundo de poço qual foi? Em meio a tantos problemas, aquele que você considera o pior momento da sua vida? Já foi quando estava mesmo a ver na rua. Cheguei até não ter nada para comer e sempre já disse isso à minha esposa, que houve uma altura que tanto era a miséria que eu aquecia água com magia só para ter o gosto alguma coisa de sabor a comer. Tanto era a miséria que eu estava passando nesse momento. Como é que você conheceu o trabalho do centro de ajuda? Bom, foi um ex-patrão meu, que nessa época também era uma pessoa, era um homem de Deus, e ele convidou-me. E eu vim, e a partir do momento que eu entrei pus os pés no centro de ajuda, nunca mais saí. E tive 4 anos de me libertar, porque andava sempre de namoro, gostava de estar no mundo e ao mesmo tempo queria me entregar, até quando eu tomei mesmo a decisão de entregar-me a Deus. Quer dizer, então, peraí, mesmo dentro do centro de ajuda, participando das reuniões, sua vida não mudou de início? Nada. Tive 4 anos de namoro. Porque você não se entregou? Não me entregava. É como se estivesse em cima do muro? É como se estivesse em cima do muro. Eu queria tudo o que as pessoas diziam, só que eu não queria fazer a maneira que as pessoas diziam. Queria fazer a minha maneira. Eu tive 4 anos assim, com vícios, andar também nas noiteadas, até que chegou a uma altura que eu disse, não, eu tinha que acabar com
com a vida que eu tenho. É importante o Sérgio dizer isso, pastor Rodrigo e quem está nos acompanhando agora, porque eu sei que tem muitas pessoas agora que até estão a participar de reuniões na igreja e diz, poxa, minha vida não muda. Mas não muda exatamente porque falta o que faltava ao Sérgio, uma entrega. A pessoa dar ouvidos à voz de Deus, aquilo que nós falamos, e ela colocar em prática de fato. Não fazer da sua maneira, não fazer do seu jeito. Chegou o dia que você disse basta, chega. Basta. E eu lembro perfeitamente, foi de uma fogueira santa da Fonte de Jadião. Fui aí, revoltei-me tanto com a vida que eu tenho. Porque nessa época eu já estava trabalhando, estava pagando aluguer. Era chefe de cozinha, e eu andava sempre, o dinheiro chegava a desaparecer. Me revoltei, não aceitava mais aquela situação. Então foi aí que eu pus a prova de Deus. Eu disse, olha, Deus, se realmente tu existes, isto tem que mudar. E eu também tenho que fazer a minha parte. Fiz a fogueira santa, deixei os vícios. Eu em 6 meses também larguei os vícios todos. De junho a dezembro, chegou a próxima fogueira santa e fiz para a vida espiritual. Me libertei de todos os meus vícios e aí tudo começou a mudar. Como é que está a vida do Sérgio hoje? Hoje sou casado novamente com uma grande mulher de 10, tenho empresa própria, tenho carros e as coisas estão a começar a fluir. Mas nada disso caiu do céu, né, Sérgio? Nada, primeiro muito sacrifício, muita luta, muita perseverança. Então hoje você está liberto? Estou liberto. Já há mais de 5 anos não sei o que é para um tabaco no coisa. Bebidas, nunca mais sabia o que era isso. Noitadas muito menos, ou seja, o mal tenho tempo para dormir, porque tanto é o trabalho que eu tenho. Que trabalho 13 horas por dia, das 6 da manhã às 7 da tarde, praticamente é o meu horário de serviço. Voltou até a tua empresa? Voltei a ter a empresa nova. Essa empresa relativamente está a crescer, vem grandes portas de onde serão abertas agora e aí as coisas estão a acontecer. Como é seu nome? Patrícia. O que aconteceu? Estive a falar semana passada com o pastor que eu abri um estabelecimento há pouco tempo. As coisas começaram a correr bem no início. De uns tempos para cá, tudo começou a correr mal. Deixei de faturar o valor que eu faturava diariamente. Tinha muitas contas por pagar. Eu estive a falar semana passada com o pastor e eu fiz um desafio, coloquei no altar e essa semana já comecei a faturar o que eu faturava anteriormente e um pouquinho mais. Estava a faturar 300 euros por dia para quem já faturava 570 euros diariamente. Eu estou num sítio que as pessoas às vezes dizem porquê vai pessoas de fora, vai pessoas com outro estabelecimento para ir lá ver o que é que se passa lá dentro, porque muitos clientes e os donos dos outros cafés ficam admirados o que é que existe lá dentro para atrair tantos clientes. É verdade, muitos clientes mesmo que vão lá, donos de outros cafés, vão lá ver o que é que se passa lá dentro. O que você recebeu nessa última semana é mais ou menos quantas vezes mais? A semana toda ou no dia? No dia foram 3 ou 4 vezes mais que eu faturei num dia. Na semana toda não é muito, não consigo. Não, digo mais do que você estava faturando. Foi mais ou menos quanto mais? Mais 300 euros que eu estava a faturar. Estava a faturar 300 e qualquer coisa, já faturei 570, mais ou menos. Tá. Amém, gente? É coincidência? É coincidência? Fica de pé, você que crê. Deus te abençoe. O programa das conquistas financeiras está provando para si que, com certeza, existe uma forma de você superar e vencer os seus problemas. E os problemas são vencidos quando você parte para cima. O suicídio que temos visto em muitos casos, a depressão, quando a pessoa se fecha, se tranca num quarto, não é a solução para você. Se valorize. Acredite em si, ainda que você não tenha motivos para isso, e nesta segunda-feira esteja conosco. Acredite em Deus, mas acredite em você. E se você acredita em Deus e em si, com certeza você não vai aceitar que as limitações se mantenham, mas você vai além daquilo que algum dia você pôde alcançar. As conquistas financeiras ficam por aqui e deixo à disposição de todos o nosso site, conquistasfinanceiras.pt.